Fala rapaziada, estamos de volta, início de ano letivo e como prometido vou fazer um exercício todos os dias. Primeiro eu vou mostrar o exercício para vocês podem tentar resolver apertando um pause aí. Em seguida eu resolvo, hein? Bora lá ver? E aí moçada, hoje eu trago para vocês um exercício da FUVEST da segunda fase. É um exercício discursivo, é uma questão aberta, né, como diria. E provavelmente o Enem 2024 vai ser com esse formato, hein? Agora, antes da gente resolver o problema que está aqui, aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta e compartilhe. Bora lá resolver? Então, galera, o problema, o primeiro exercício, diz o seguinte: diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular que separa o interior celular do exterior, apresentar um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies interna e externa, respectivamente, o que resulta no surgimento de uma diferença de potencial U ao longo da membrana. Então está representado aqui no gráfico, como se eu tivesse cargas positivas de um lado e negativas de outro. E fala também o seguinte: considere que U cresce linearmente de 0 a U0 na região entre x igual a 0 e x igual a d, que é a espessura da membrana, como mostra a figura. Indique o sentido, então vamos lá, letra A. Indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior ou para o exterior da célula, e justifique sua resposta. De acordo com o nosso desenho, a gente pode aproximar essa membrana a um capacitor plano de placas paralelas. Então, eu vou resolver aqui embaixo, a gente tem a seguinte característica. Então, a nossa representação, a gente vai ter que fazer essa aproximação. É como se fosse um capacitor de placas planas e paralelas. E eu tenho o quê? Do lado esquerdo aqui, eu tenho cargas negativas. E do lado direito eu tenho as cargas positivas. O que acontece nessa configuração? A gente vai lembrar que o campo elétrico sai das partículas das cargas positivas e apontam para as negativas. Então você poderia colocar aqui o campo elétrico como se fosse um campo elétrico uniforme, inclusive, de acordo com a nossa representação. Deixa eu colocar só 3 aqui para não poluir muito. Então, o que está acontecendo? O campo elétrico aponta... não ficou legal não, hein? O campo elétrico aqui, ele está apontando das cargas positivas para negativas. Ou seja, como resultado, está perguntando se aponta para o interior ou para o exterior, ele aponta para o interior da célula. Então, ele aponta para o interior de acordo com a nossa representação de vetores. Lembrando, né, a justificativa, a gente vai ter que colocar o seguinte, ó, a gente vai considerar que isso aqui é um capacitor de placas planas e paralelas, e lembrando o conceito de linha de força, né, do campo elétrico, que ele aponta sempre do positivo para o negativo. Então tá aí a nossa justificativa, né, aproximando as paredes da membrana as placas de um capacitor, né, de placas planas e paralelas, o vetor campo elétrico tem sentido da placa positiva para a negativa. Agora vamos lá, olha só. Obtenha um módulo do vetor campo elétrico em volt por metro, considerando que a membrana tem espessura, olha só a espessura que ele deu aqui, ó, 64 angstrom, e a diferença de potencial seja 0,08 volts. Então você vai lembrar o seguinte, ó, a distância que eu vou considerar aqui, já vou ajeitar, o 64 angstrom eu vou trocar pela potência de base 10, né? É 10 elevado a menos 10 metros, certo? E a diferença de potencial que eu vou utilizar é aquela ali, 0,8, né? Ou você vem cá e coloca 8 vezes 10 a menos 2 volt, de maneira que você achar mais fácil aí. Então, como que eu faço este cálculo? Vou subir aqui a tela. Então, quando a gente tem o cálculo desse campo, pela unidade aqui, olha só, pela unidade dada volt por metro, você já sabe que você vai fazer U dividido pela distância e você vai ter o campo elétrico. Então, a própria unidade já te mostrou o que você deve fazer.
Então quer dizer que o campo elétrico aqui, ó, vai ser a diferença de potencial, que é 8 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 64 vezes 10 elevado a menos 10. Então, o meu campo elétrico aqui, ó, vai ter um valor 8 dividido por 64, daria 1 sobre 8, né? 1 oitavo. 1 oitavo é 0,125. Vezes, aí você faz menos 2 menos 10, 8. Aí é claro, né, a gente coloca aqui na notação científica 1,25 vezes 10 elevado à sétima volt por metro. Então tá aí a resposta da letra B. Né, a gente observa bem o seguinte, a gente tem ali o 0,08, então a resposta não poderia ter esse tanto de algarismos significativos, mas parece que a segunda etapa da FUVEST não está cobrando muito isso, né? Então aqui eu tenho 3 algarismos significativos e em nenhum dado eu tenho 3, 64 eu tenho 2 e no 8 eu tenho só 1. Então a gente teria que ter uma resposta só com 1. Então ele não poderia ter dado esse valor aqui dessa forma, ele teria que ter dado 64,0 e teria que ter dado 8,00 vezes 10 a menos 2. Então tem uma falha de algarismos significativos que a gente insiste em ensinar na escola, mas os caras fazem isso, quebrar nossas pernas. Supondo agora uma membrana em que o campo elétrico tem intensidade de 10 elevado a sétima volt por metro, encontre a razão FE, olha só, ele quer a razão FE sobre FG, em que FE é o módulo da força eletrostática e FG é o módulo da força gravitacional, ambas exercidas sobre um íon monovalente localizado na região entre 0 e D, conforme a figura. Então, o que a gente vai fazer? Força elétrica, você pode escrever como campo vezes o módulo da carga. E a força gravitacional aqui é o próprio peso, mg. Então, quer dizer que a nossa razão aqui, ó, FE dividido por FG, vai ser igual. Olha só, o campo elétrico foi dado 10 elevado à sétima. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu passar isso aqui para baixo, peraí. Mais fácil escrever aqui, ó. Então, como eu disse, a força elétrica, o campo elétrico 10 elevado à sétima. A carga elétrica dada ali, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a gente vai dividir isso tudo pela massa, que também foi dada, tá aqui em cima, né? Olha só, a carga 1,6 vezes 10 a menos 19 e a massa do íon da ordem de 10 elevado a menos 30. 10 elevado a menos 30. Meu 30 ficou feio aqui, ó. 30 vezes o G. O G é 10. Né? Então, a gente vai efetuar essas contas aqui, ó. A gente vai chegar em FE dividido por FG é igual. Faz a conta em cima primeiro, se quiser. Ou, na verdade, não tem muita conta para ser feita, né? Porque vai ficar 1,6 vezes 10. Aí agora você vai ajeitar a potência, ó. 7 menos 19 menos 12. Menos 12 menos 30 vai dar 18. E esse 10 aqui, ó, eu vou fazer devagar aqui, melhor, né? Aqui em cima ficaria menos 12. Aqui embaixo é como se ficasse 1 vezes 10, ó, 10 e menos 30, é como se aqui fosse elevado, né, 10 elevado a 1. Então ficaria menos 29. Então quer dizer que essa razão aqui vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 12 menos 29, a gente tem 17. O detalhe, você vai ver que isso aqui é uma razão de forças, seria Newton dividido por Newton. Então cancela, não tem unidade, é uma razão entre duas grandezas idênticas aqui, né, que é força e força. A gente chega em 1,6 vezes 10 elevado a 17. É isso aí, galera. Gostaram? Acharam difícil esse problema? Amanhã eu faço outro. Vou fazer esses exercícios aí da FUVEST essa semana. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até a próxima!